Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui de novo. Primeiro, agradecer vocês pela participação semana passada. Foi muito legal, assim. Recebemos muitos feedbacks, assim, positivos. Foi muito legal, foi muito bom saber que vocês gostaram, que vocês curtiram o nosso projeto. A ideia é essa mesmo, discutir coisas que eu consiga pensar em temas que sejam abrangentes para as 3 etapas, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa sobre... O que foi? Problema de conexão aí? Tá. A gente tá com os recursos tecnológicos meio defasados. Na passada, a gente vai ter que estender um pouquinho o prazo de entrega para vocês, tá? Por conta da pandemia. Tá um pouco complicado da gente fazer essa entrega das redações e tal, mas vai dar certo, uma hora chega, tá? E sobre a redação dessa semana, a gente tem um tema muito legal, um tema muito importante, com a morte, né? O tema já tá lá na plataforma para vocês. Meu gato tá aqui querendo fazer uma participação especial. E aqui a gente tem... O tema já tá lá na plataforma, acessem a plataforma, façam essa busca mesmo pelo tema, tá? Apesar de a gente discutir aqui, o tema sempre já estará com antecedência para vocês lá. Para caso você já ter curiosidade de ler, de pesquisar alguma coisa, de construir o argumento por si próprio, para depois crescer com as nossas discussões aqui, né? O tema da redação dessa semana, olha só, é pautado principalmente, deixa eu colocar aqui para vocês, lá tá bem bonitinho na plataforma, tá? Aqui, não vou ler porque é muito texto, mas o texto é inspirado, a proposta, na verdade, é inspirada no que foi proposto no PAIS 1 de 2017, tá? A prova de 2017 do PAIS 1, que trouxe um texto sobre as intermitências da morte, do José Saramago, colocou alguns trechinhos do livro lá. E aí, a partir disso, eles pediram que vocês construíssem uma narrativa pautada ali, pensando, né, nesse contexto aí da morte. Então, hoje nós temos 2 coisas importantes a tratar. Primeiro, como um texto narrativo se constrói, e segundo, essas relações da morte nas obras que vocês trabalham desde a primeira etapa até a terceira etapa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa perceber, a estrutura de um texto narrativo. Se você se depara com uma proposta narrativa lá no dia da sua prova do PAIS, você vai ficar tranquilo e falar, é só contar uma historinha. Não é bem assim, tá? Apesar de ser uma proposta interessante, apesar de ser uma tipologia que dá um pouco mais de segurança pra gente, o que você precisa pensar? Você precisa pensar no seguinte: existem algumas características obrigatórias em um texto narrativo que, se você não coloca, você perde bastante pontuação em relação à tipologia textual, tá? Outra coisa, as narrativas, elas têm muito a ver com a criatividade, né? A gente precisa pensar nessa relação de criatividade quando você for construir a sua história. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala sobre uma estrutura de um texto narrativo, é pensar no narrador, claro, né? Não existe a possibilidade de você fazer uma narrativa sem um narrador. Parece óbvio dizer isso, mas acontece muito de a proposta ser um texto narrativo e alguém vir com uma biografia, né? Alguém vir contando fatos apenas ali, sem trazer essa voz do narrador presente. Então nós temos 3 tipos prioritários de narradores, né? Que, a princípio, o narrador onisciente é aquele narrador tipo Deus, sabe? Sabe de tudo, conhece os pensamentos dos personagens, sabe dos fatos em cenas que não estaria, tá? Então esse narrador onisciente é sempre em terceira pessoa, guardem isso. Se a sua proposta falar, faça um texto narrativo em terceira pessoa, ou um narrador onisciente, você tem que usar a terceira pessoa. Se você usar a primeira pessoa, não será narrador onisciente, você perde ponto nessa estrutura aí, ok? Além disso, nós temos aí uma observação importante para tratar, trava-línguas, para quando a gente for falar sobre uma narração, que é o foco narrativo, tá? Eu gosto muito de falar sobre foco narrativo, inclusive a minha monografia foi sobre isso. O foco narrativo é você pensar como uma história, ela muda a partir de quem está contando. Então, pensa comigo, levando aí para a sua vida, um exemplo bobo, né? Sei lá, você derrubou o celular da sua mãe. Você fala, poxa mãe, o celular tava bem na pontinha da mesa e aí eu esbarrei e caiu, né?
Aí sua mãe vai reclamar de você pro seu pai, pro seu irmão, falar, não, porque a Anne é desleixada, esbarrou no meu celular, caiu, quebrou. Lógico que ia acontecer isso, né? A gente sabe como ela é. Então a mesma coisa, o mesmo fato sendo contado de 2 pontos de vista diferentes, mudam completamente a sua percepção enquanto ouvinte. Então quando a gente pensar em foco narrativo, você tem que perceber, quando eu tenho um narrador X, a história será contada de um jeito. Quando eu tenho um narrador Y, a história será contada de outro jeito, tá? Eu acho que a obra que mais pode ajudar você a entender isso é Dom Casmurro. Não sei se vocês já conhecem. Provavelmente quem está no País 2 ou quem já está no País 3 já teve algum acesso a conhecer a história aí de Bentinho e Capitu, né? Mas a história de Dom Casmurro, ela gira toda em torno da traição, da suposta traição de Capitu em relação a Bentinho. Quem tá te contando a história? O corno. O corno vai fazer o quê? Vai, é claro, que vai puxar uma sardinha pro lado dele, né? Ou ele vai tirar a culpa dele, dizer que Capitu sempre foi um lixo, sempre foi essa mulher assim toda errada, e por isso que ela o traiu. Ou vai se fazer de vítima e dizer, nossa, olha como estou sofrendo em relação a isso, né? Mas aí fica a seu cargo, a sua interpretação, o que você achar lá, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria que você é justamente pensar nisso. É pensar quem é o narrador e até que ponto esse narrador pode influenciar na contagem dessa história, né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante de você pensar quando a gente fala sobre isso, tá? Então, primeira coisa, nós falamos narrador onisciente, foco narrativo, e dentro de foco narrativo, tipos de narrador. O cara que tá caindo aí. O narrador personagem, que é o narrador que faz parte da história, tá? E o narrador testemunha ou narrador observador. Esse narrador observador, o narrador testemunha, ele não é o protagonista da história, mas ele tá ali, viveu aquilo e tá contando isso aí pra você de uma maneira, né, em terceira pessoa, para que você observe ali o que ele enxergou naqueles fatos ali pra te passar, tá bom? Tipos de narradores. Personagens, uma narrativa sem personagens não existe, né? E aí cabe a sua escolha de personagem protagonista, antagonista e secundário. Isso diz muito sobre a sua criatividade. Às vezes você apresenta 3 personagens e um personagem que tá na cara que vai ser o protagonista. E aí você dá um gancho na história e você pega aquele personagem secundário e transforma ele em personagem prioritário na sua história, e isso dá um ar de criatividade muito maior do que só pensar naquele ali do início ao fim, tá? Então só uma observaçãozinha aí. O espaço da sua narrativa também é muito importante. A gente vai falar de escolas literárias aí no País 1, 2 e 3 que tem o espaço como característica importantíssima da sua narrativa. Por exemplo, quando você pensa em uma narrativa realista, os objetos da sala, a descrição daquele espaço, eles também compõem a importância da história. Não é uma coisa só tipo, ela tá na sala. Não, por que ela tá naquela sala? Por que aquele móvel está em determinada posição? O que esse móvel rico de mogno tá fazendo ali naquela sala? Tudo isso tem uma mensagem a te passar, né? Ou no modernismo do País 3, por exemplo, quando você tem objetos ali que objetos que dão um ar de ironia para a história que está sendo contada. Digamos assim, tá contando uma história de um cara que tá fazendo uma crítica à elitização dos espaços enquanto ele tá num lugar riquíssimo. Pense na Semana de Arte Moderna, por exemplo, né? Por que a Semana de Arte Moderna foi dentro do Teatro Municipal? Isso passa uma mensagem. O Teatro Municipal era o ambiente mais caro para se alugar naquele momento, né, em São Paulo. Então isso também é contar história. Falar sobre o espaço também é contar uma história, tá bom? Enredo. O enredo da nossa história, ele geralmente segue uma estrutura que seria a introdução, a apresentação daquele espaço ou da narrativa em si. E aí você tem um conflito, você apresenta um conflito. Como assim um conflito? Vamos pensar em uma história que todo mundo conhece. Uma história... A Bela e a Fera, por exemplo, né? Você tem ali a história da Bela e da Fera. Quando você está lendo ou vendo o filme da Bela e a Fera, você tem a apresentação da Bela, né? No filme ela entra cantando, bonitinha, de um lado pro outro, todo mundo cantando, feliz e contente. E aí daqui a pouco você vai começar a perceber que existe ali um conflito que gira em torno da Bela. Por que a Bela ela é tão diferente das outras mulheres? Esse é o conflito. E aí você vai ver que ela é diferente porque ela tem uma preocupação maior com a beleza interior do que com a beleza exterior, que era o que eles estavam vendendo, que as mulheres daquela época se preocupavam, né?
e aí você vai ter um conflito principal, que a gente vai chamar de clímax, que é quando ela fica presa ali junto da fera, tá? E aí, isso aqui eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado quando vocês forem produzir a narrativa de vocês. Escolha muito bem o clímax da sua história. Professora, como é que eu vou fazer isso em 30 linhas? Hábito. É por isso que a gente está falando de narração agora, tá? Porque todo mundo acha que está preparado para falar de um texto narrativo, né? Ah, narração, coisa boba, todo mundo sabe. Mas não. Como é que você vai conseguir fazer uma narrativa com todos esses elementos aqui que possam te garantir uma nota excelente no PAS, já que você sabe escrever uma narrativa? Como é que você vai fazer isso se você não tem noção de como construir uma descrição de espaço, descrição de personagem, um enredo que te prende e um clímax legal em 30 linhas? Tá? É isso que eu quero que você pense. A gente precisa treinar, a gente precisa reforçar a construção desses textos aí, mesmo que você ache que já tá sabendo de tudo e tal. Isso aí não é importante pra você, tá? E por último, aqui na nossa estrutura, o desfecho do seu texto narrativo. O desfecho, ele vai dar o tom aí do que o seu leitor vai pensar sobre o seu texto, né? Eu sempre gosto de falar que narrativas que terminam de maneira inesperada são muito mais legais do que aquelas que você já prevê, né? Aquela coisa óbvia. E isso é interessante, né? É muito bom pensar em construir um final que não seja óbvio desde o início da narrativa. Isso te dá ali muita pontuação quando fala de texto narrativo, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o tema em si, que é um tema que me dá muita curiosidade, é um tema que eu gosto muito de trabalhar, que é a relação do sujeito com a morte. E todas as etapas do PAS tem algum texto que fale sobre isso, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o PAS 1, o pessoal do PAS 1 presta bastante atenção aqui. Provavelmente vocês ainda não viram isso, porque a gente ainda está no começo do ano, né? E a gente teve essa quebra aí do nosso cronograma. Então, a gente tem, dentro do Barroco, uma escola literária muito importante para a construção mesmo do que foi a literatura brasileira. E aí lá no Barroco a gente tem um cara chamado Gregório de Matos, né? Greg para os íntimos, Boca do Inferno também. O Gregório de Matos, ele foi um cara que representou muito bem a máxima do Barroco, que é o quê? Homem em conflito. Então pensa no seguinte, você está vivendo um momento extremamente religioso, imagina que você é o cara mais religioso do mundo. Mas ao mesmo tempo que você é muito religioso, você também vive um conflito científico muito grande. Aí como é que você vai juntar essas duas percepções e viver de uma maneira que seja coerente com o que você acredita? Aí o Gregório de Matos faz o quê? Ele vai entrar nesse conflito e ele vai passar por um problema. Ele vai ser muito religioso, ao mesmo tempo que ele vai ser muito religioso, ele vai passar por uma crise de identidade e vai falar, opa, peraí, mas o mundo também é super legal. E aí esse conflito entre fé e razão, entre religião e ciência, vai ser o que vai nortear a produção barroca do Gregório de Matos, tá? Então você vai ter lá na sua seleção de obras do PAS 1, uma série de narrativas... Perguntas? Fala aí, Lombardi. Sim, pode colocar diálogo. Pode colocar diálogo? Pode. Geralmente, a proposta, ela não fala nada sobre diálogo. Então, se ela não fala nada, você tá livre para isso, tá? Isso é bom para quem não tem, não sei muito o que escrever. Geralmente, o diálogo, ele toma muita linha da sua produção. Então, é uma saída para quem ele tá com um bloqueio de criatividade, tá bom? É bem legal pensar nisso também. É importante que você utilize as 30 linhas da sua redação para que os seus erros gramaticais não tenham um peso muito grande na sua nota final, tá? Por isso que eu falo para escrever as 30 linhas mesmo, tá? Porque isso vai garantir com que, quando for calcular a sua nota lá, ele pega assim, teve 20 erros gramaticais, dividido pela quantidade de linhas, esse número vai ficar menor, né? Não sou muito de exatas, mas eu acho que vai ficar melhor. Tem mais pergunta? Tá bom. Então, quando você pensa aí nessa proposta do PAS 1, você vai lidar com o Gregório de Matos, por exemplo, e você pode trazer isso para a sua narrativa. Você pode fazer uma referência a isso. Tanto que eu coloquei aqui para vocês uma observação que eu gostaria muito que vocês seguissem. Eu não sei se todo mundo vai conseguir fazer isso, porque nem todo mundo já entrou em contato com as obras do PAS, né? Mas aproveitar para falar para vocês, para quem ainda não conhece a apostila do Tudo Sobre Paz, a apostila é muito legal mesmo, né? Eu, inclusive, usava a apostila antes de conhecer o Thiago e a Ju, já falei isso na primeira live, né? É uma análise muito bem feita,
tanto do Pais 1, quanto do Pais 2, quanto do Pais 3, que agora eu fiz algumas análises, então eu sei que tá bem feito, tá? Beijos. E aí você compra lá a apostila, porque lá tem todas as obras analisadas de maneira muito bem feita. E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar, né, uma obra que fale sobre algo relacionado a isso e vai tentar trazer essa referência para dentro da sua história. Como assim? Como é que eu posso fazer uma referência? Acabei de falar para vocês sobre Gregório de Matos. Você é do Pais 1, você vai falar que o seu personagem, Juliano, está em conflito tal qual Gregório de Matos na época do Barroco. Uma referência simples, mas que já é suficiente para o seu leitor, quando estiver corrigindo a sua prova do Pais, falar: pô, esse cara aqui tá sabendo o que ele tá falando, esse cara aqui estudou. Então isso já dá uma cara diferente para a sua redação, tá bom? Então a proposta é a seguinte: redige uma narração contando com um toque de humor ou ironia o restante do dia da pessoa que recebeu a carta do trecho 2. Diga. O personagem principal pode ser um narrador-personagem? Pode. Na nossa produção não tem nenhuma especificação sobre o tipo de narrador, tá? Mas às vezes alguns vestibulares trazem uma especificação. Por exemplo, você tem que continuar a história como se fosse o Fabiano de Vidas Secas. Algumas propostas apresentam algumas restrições assim. Mas na nossa não, a nossa é tranquila. Oi. Texto narrativo só cai em Pais 1? Não, textos narrativos podem cair tanto no 2 e no 3, por isso que eu tô falando disso. Faz muito tempo que não cai nem no Pais 2 nem no 3, então eu tô achando que, se não for dissertação, pode ser algo relacionado com texto narrativo. Até porque as pessoas imaginam que o texto do Pais, um texto narrativo é um texto informal, é um texto bobo, e aí pega de surpresa uma pessoa numa situação como essa. Tem mais? Tem uma pedindo pra você dar exemplos de conclusão de redação, porque ela tá muito acostumada com intervenção. Massa, boa pergunta. Deixa eu só concluir essas apresentações aqui e aí eu falo sobre a conclusão, tá bom? Já volto nisso aí, que isso é muito importante mesmo da gente falar. Inclusive na outra live fizeram essa pergunta e acabou que eu não respondi, né? Deixa eu apresentar o tema pra vocês. Como você vai falar sobre a morte, né? Eu acabei de mostrar aqui pra vocês que a proposta era: você tem que continuar o texto como o trecho 2. O trecho 2 era um cara que estava vivendo a vida normal, no auge da sua saúde, e você tá? Tem uma restrição. Você pode contar a vida dele ou você pode ser essa pessoa que tá vivendo essa situação aí, tá? Mais uma pergunta? O texto deve ser no pretérito ou no presente? Você que escolhe, tá? O importante é você... o que a proposta diz? Você tem que contar o restante do dia da pessoa que recebeu a carta do trecho 2. Então imagina que esse cara... Voltou? Então, voltando aí a pergunta, né? O tema é dizer o quê? É contar o resto do dia da pessoa que recebeu essa carta. Você pode escolher contar lá, esse cara já morreu e quer voltar a contar como é que foi que ele recebeu essa notícia, ou você pode contar exatamente em tempo presente, né, o que tá acontecendo no resto do dia desse personagem. Tem mais uma? Tem 5? Faz. Pode falar. Tem. Voltou? Eu fiz uma listinha de algumas, vou mostrar pra vocês quais são as obras que fazem essa referência, tá bom? Antes de chegar nas obras, eu quero só mostrar algumas questões que eu acho importante falar sobre a morte, sobre esses temas. Aqui tem uma batida de carro que o carro foi extremamente esmagado, né, por um caminhão. A imagem do balanço geral, não tô fazendo propaganda pra ninguém assistir, tá? É só uma análise. Bates Motel é uma série. O caso Nardoni e Família Addams. O que acontece com essas 6 imagens? Aqui nós temos um tema em comum. Por que todo mundo ficou muito curioso com a história da Suzane, por exemplo? Ou por que quando tem um acidente o trânsito fica lento? Aí você fala, professora, porque teve uma batida e aí prejudicou o trânsito. E na via contrária, por exemplo, por que fica lento? Todo mundo passa devagarzinho para observar o que aconteceu ali naquele acidente, né? É pra ver se é uma pessoa que você conhece? Não. É porque a gente gosta de ver o macabro. E isso é muito curioso. É interessante como a morte tem esse poder, como a morte, a violência, essas tragédias, elas têm o poder de prender a nossa atenção, tá? Você pode pensar em quais são os motivos que fazem as pessoas ficarem tão interessadas em, por exemplo, como aconteceu ontem, de um ator extremamente conhecido que cometeu suicídio e as pessoas ficaram mais curiosas para saber por que ele se suicidou e ler a carta do suicídio
do que em se preocupar em dar os sentimentos das pessoas que perderam aquele homem, por exemplo, né? Porque a gente tem essa fissura pela morte, pelo macabro, a gente tem essa atração por isso. E é curioso pensar nisso, é curioso pensar por que o indivíduo tem essa relação com esses temas tão sombrios. E aí você vai observar, na segunda etapa, por exemplo, a gente tem o romantismo da segunda geração, que é o ultrarromantismo, e lá a gente tem Álvares de Azevedo com Noite na Taverna, com a Lida dos 20 anos, que fala o tempo todo sobre a morte. Mas é uma morte que vai chamar a atenção das pessoas. É uma morte em Noite na Taverna, por exemplo, é uma morte cheia de assassinatos, incestos, a gente tem coisas bizarras que envolvem essas mortes. E em Lida dos 20 anos a gente tem um cara que anseia para que a morte chegue logo. Então a morte sendo um escapismo, sendo um lugar de fuga para essa vida tão sofrida. E aí a gente vai ter no Pais 3 a relação da morte muito ligada com as críticas sociais, a morte como uma resposta do sistema. A morte vai ser, por exemplo, um projeto. Quantas vezes as pessoas ignoram a morte de um favelado que foi baleado ali e priorizam, por exemplo, um assassinato como foi dos pais da Suzane? Porque as pessoas temem que exista uma Suzane von Richthofen do lado delas. Uma pessoa que se encaixe nesse padrão de menina certinha, estudiosa, tarará, e que de repente comete um crime tão bárbaro como esse. E aí isso causa na gente duas perguntas. Eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui no finalzinho. Fica tão atento a gente fala. Quando a gente fala em tragédias, as pessoas elas ficam em alerta para que elas não cometam o mesmo erro, né? Quando você fala assim, a pessoa foi assassinada meia-noite, e você fala, tá vendo? Não pode andar de noite na rua sozinha, que vai passar por isso. Ou é só porque a gente sente atração por esses temas sombrios mesmo, né? Aqui tem uma série da Netflix, Amanda Knox, e aqui tem uma citação dessa personagem que eu acho foi inspirado em uma história real. Eu vou ler pra vocês o que ela diz, que eu acho muito curioso. Acho que as pessoas amam monstros, então quando tem uma chance elas querem vê-los. As pessoas projetam seus medos. Elas querem a reconfirmação de que sabem quem são as pessoas ruins e que não são elas. Então talvez seja isso. Nós todos temos medo e o medo enlouquece as pessoas. Então a gente precisa pensar o medo, ele evita o perigo? O seu personagem, quando você for construir a sua narrativa, ele vai pensar em se aproximar de coisas que podem levá-lo à morte, sabendo que ele só tem uma semana de vida? Ou ele vai falar, já que é uma semana mesmo, eu vou fazer o que der na telha e é isso, né? Ainda pensando na sua história, o medo ensina a progredir? Você pode pensar em construir até uma fábula, pensando naquela narrativa. Trazer um bichinho, um ser inanimado que converse com seu personagem principal e faça diálogos que te tragam a essa reflexão. O que essa narrativa pode fazer com que você, como leitor, melhore como pessoa? Pensar numa lição de moral no final da narrativa, digamos assim, tá? E aqui as obras, tá? Como eu falei do Pais 1, nós temos Gregório de Matos. Não vou falar de todas em detalhes, mas nós temos a segunda obra aqui, que é a Advogada que Viveu do Diabo e Depois Voltou para a Terra, que eu também falei na última live, né? O que acontece? Essa advogada ela vai ser contratada para quebrar um pacto que um corrupto fez com o diabo para conseguir ganhar grana. No final das contas, ela consegue quebrar esse pacto e volta para a Terra. E quando ela volta, a morte trouxe uma reflexão para ela. Qual foi a relação que a morte trouxe para essa personagem? A advogada, ela vai passar a valorizar a família, ela passa a deixar o trabalho ser uma prioridade para ela e valorizar mais as pessoas ao redor. O dinheiro também não é mais tão interessante para ela. A história de Ifigênia em Aulis, que eu não falei ainda, mas é uma história importantíssima, tá? É uma peça teatral grega que fala sobre Ifigênia, filha de Agamenon, e fala no contexto da Guerra de Troia, né? E aí o Agamenon, ele vai oferecer a filha dele em sacrifício para que os gregos possam, né, continuar a sua derrocada ali. Então olha só a importância disso, como a morte está aparecendo banalizada numa obra como essa. Mas aí a Ifigênia, quando descobre que o pai fez isso, ela fica em choque, né? E ela não vai ficar assim, nossa, meu pai é horrível, meu pai é uma pessoa desprezível. Não, ela vai começar a pensar no valor da vida dela em relação à população no geral.
E o que ela vai fazer? Ela vai oferecer a vida em sacrifício. Agora ela não precisa mais que o pai dela a ofereça. Ela fala, não, pode deixar que eu vou. Eu me ofereço em sacrifício para que o meu povo tenha essa glória. Então, é uma atitude muito diferente de como a gente observa a morte no Ocidente atualmente, né? A gente observa a morte, sei lá, como um castigo, ele mereceu, né? A gente vai falar disso quando estiver falando do Pais 3. Ou a morte só como aquela bela morte, nossa, ele viveu muito, viveu o que tinha que viver, e é isso, né? É encerrado esse ciclo aí. E no Paz 2, a gente tem aqui algumas obras, né? Nós temos a primeira que eu coloquei, a série do Goya, que é Desastres da Guerra, que é uma série de pinturas que mostram a morte como resultado de uma extrema violência, tá? Então você pode trazer esse personagem passando por, bom, já que eu vou morrer em uma semana mesmo, ele pode viver adoidado. E aí ele começa a agir de uma maneira extremamente egoísta, né? Sem pensar nos benefícios que ele poderia deixar, mas pensando em dizimar outras pessoas e mostrar a morte de uma maneira violenta. Pergunta? 15 perguntas. Tá, vamos lá. Sobre as obras? Eu não consigo ler. Quando a gente abre perguntas, geralmente trava um pouquinho, tá? Então tem que ter um pouco de paciência. Tá. Podemos, então, retomar trechos de livros, ou seja, puxar um certo assunto do livro? Pode, por favor, faça isso. Quanto mais você fizer isso, mais conhecimento de mundo você demonstra, mais referência você traz, mais... Então, posso... Fala isso. Tá, eu vou responder todos no final, tá? Moema, de Vitor Meirelles. Pra quem tá no Paz 2, provavelmente entrou em contato aí no ano passado com o arcadismo, né? E lá no arcadismo nós temos o arcadismo lírico do Tomás e o arcadismo épico, que vai pautar ali a história de Caramuru, né? Não sei se vocês conhecem Caramuru. Quem não conhece, assiste o filme, que é muito engraçado. Filme nacional. E aí a gente tem uma personagem muito legal lá chamada Moema. No livro, na obra lírica, nós temos ali a Moema de uma maneira muito mais subjetiva, né? Mais intimista do que no filme. O filme é um pouco mais escrachado. E aí a Moema, ela vai ser trocada pela sua irmã, né? O Diogo tinha relacionamento com as duas, com a Paraguaçu e com a Moema. Diogo é um português que se perde e aí ele fica ali dentro da tribo indígena e tem um relacionamento com a Paraguaçu e a Moema, que tem uma relação de irmandade. E aí o Diogo tem que voltar para sua terra natal, tô encurtando muito a história, mas ele tem que voltar e ele acaba levando a Paraguaçu. A Moema descobre, se joga no mar para ir atrás dos dois, só que ela vai acabar perdendo as forças de tanto que ela... E esbravejando contra o Diogo, né? Então ela acaba morrendo aí e o livro não entra em mais detalhes sobre a morte da Moema. E aí a gente tem um pintor, Vitor Meirelles, que vai construir, no finalzinho do século XIX, uma reprodução da Moema morta. Não aparece a Moema morta no livro, mas ele quer criar uma pós-representação ali desse afogamento, né? E aí ele coloca a Moema de uma maneira muito bonita, ali deitada numa pedra nua, e indígenas se aproximando dela. Por quê? No livro não temos isso, mas é como se ele quisesse criar, poxa, encontramos o corpo da Moema aqui, então ela vai ter o ritual digno da morte. Né? Então, olha aí mais uma vez a presença da morte sendo uma referência que você pode trazer na sua narrativa, tá bom? A importância dos rituais, a importância de um velório, de um enterro, por que isso é importante para a nossa cultura ocidental, né? Tem gente que não vai ver o enterro de pessoas queridas porque se nega a aceitar ou porque acha que já é o suficiente saber da morte, ou tem gente que não consegue seguir a vida se não tiver certeza que está sendo uma despedida. Então, você pode falar sobre os rituais de passagem também, quando a gente falar sobre a morte, tá? Uma obra que eu gosto muito, que você pode referir também na sua narrativa, é Pai contra Mãe, do Machado de Assis, uma obra realista, tá? Tem uma análise de Pai contra Mãe lá no meu Instagram, se você quiser dar uma olhadinha lá, tá?
Então, é um conto que fala sobre o contexto escravocrata, uma escrava fugida e um caçador de escravos que precisa de grana, pega essa mulher e vai levar ela de volta para o seu dono, né? E aí, quando ele tá arrastando a Arminda de volta para o seu dono, ele arrasta ela no chão. É uma cena extremamente bizarra que as pessoas só olham, não falam nada, só observam mesmo, porque era uma escrava fugida mesmo, então tá tudo bem. Só que tinha um pequeno detalhe, a Arminda estava grávida. Então, além da banalização do corpo dessa mulher como uma mulher escravizada, a gente ainda tem a diminuição dela como uma mulher negra escravizada que estava grávida e, fugiu porque vacilou, já sabia que estava grávida, por que ela fugiu, né? Então, a narrativa coloca a culpa nela ainda sobre esses ataques violentos que ela passa. Então, o que isso tem a ver com a sua narrativa? Você pode pegar uma inspiração como essa e tratar, por exemplo, trazer uma cena violenta na sua narrativa e mostrar que as pessoas não estão se importando com aquilo ali que está acontecendo, porque, na verdade, você pode trazer um personagem que tem um corpo menosprezado pela sociedade, né? Ideias Íntimas de Álvaro de Azevedo também faz uma referência à morte como uma fuga. E Ismália, de Alfonso de Guimarães, que é um poema belíssimo, um dos poemas mais bonitos da seleção do País 1, 2 e 3, assim, eu amo esse poema, a maneira que ele é construído é muito bem feita, os paralelismos, as rimas, é tudo muito bonito, uma referência extremamente simbólica e subjetiva à morte de Ismália, né? A Ismália enlouquece, é um personagem que ela passa por uma desorientação mental, e ele diz, né, quando Ismália enlouqueceu, na torre pôs-se a cantar. E aí ela tá ali no alto dessa torre, que em várias narrativas representa ali uma prisão, né? Pensa nas histórias de conto de fada, geralmente ela tá presa numa torre, né? A Rapunzel e tal. E aí ela tá lá nessa torre presa e ela precisa se libertar. Ela vê a lua no céu, ela precisa, olhando pra lua no céu e olhando pra lua no mar, ela precisa chegar à lua do céu, que é o objetivo nos símbolos. Quando ela olha pra essa lua no céu, ela precisa chegar lá. E aí ela se joga na lua do mar. Ou seja, ela se deixa afogar para que ela possa chegar à lua do céu. Então, um poema extremamente simbólico, né, que traz a morte ali como uma libertação, né, dessa personagem, assim como a gente vê que é muito característico do romantismo ultrarromântico da segunda geração, que é trazer essa morte como um escape para esse sofrimento, tá? É um tema muito delicado que a gente pode falar mais pra frente, né, que é a relação do suicídio mesmo, que é um tema extremamente contemporâneo, mas que eu acredito que o Sebrasp não vai querer cobrar de vocês por ser muito delicado, né, por ser muito, muito polêmico. Muitas pessoas não falam sobre o suicídio pensando que podem estar influenciando as pessoas a isso. Outras pessoas dizem que é necessário falar sim para que você evite que isso aconteça. Mas, assim, muitas pessoas falam, pode cair. Eu acredito que não cai por ser muito delicado, por exigir um tato muito grande para falar, tá? Por isso que eu acho que se cair algo relacionado a isso, vai ser mais essa questão da morte como um todo, tá bom? E por último, as obras do Paes 3, né? Que todo mundo tava curioso aí, porque realmente o que o Paes 3 tem a ver com a morte, né? Muita coisa. Muito mais do que vocês imaginam. Aqui eu trouxe duas músicas que eu acho que podem ser cobradas nesse sentido, que é Cálice, do Gilberto Gil e do Chico Buarque, como eu já falei na primeira live, né? Quando ele traz essa referência intrínseca aí às mortes causadas pelos militares na ditadura. E aí eu trouxe um versinho, esse cálice de vinho tinto de sangue, né? O cálice de vinho tinto de sangue seria justamente essa referência aos assassinatos cruéis. O que isso tem a ver com a sua narrativa? Você pode colocar o seu personagem para passar por uma situação polêmica como essa, né? Você pode dizer que essa situação do seu personagem está acontecendo atualmente, de repente, né, ele vai ser perseguido por alguém, ser assassinado, pode fazer essa brincadeira aí. Mas, caso essa obra caia dentro da sua prova como um conteúdo de fato, geralmente estará ligado aí com essa representação das torturas que aconteceram na época da ditadura militar, tá bom? E uma música do Detonautas que eu conheci graças ao Sebrasp, que fez essa seleção aí. Eu achei muito legal a escolha deles. Não conhecia, né? Detonautas era uma banda que fazia muito sucesso quando eu era jovem igual vocês. Tipo, tinha 15, 16 anos. E aí Detonautas fez uma música chamada Ilumina o Mundo. E essa música, ela fala justamente sobre uma pessoa que está passando por um processo de depressão muito grave,
né? E esse eu lírico tá querendo que ela volte ali a sua força, volte a sua luz, né? E tentando fazer ela sair dessa escuridão e dessa solidão, tá bom? Pra gente finalizar aí pras perguntas, nós temos ali... Temos das duas últimas obras, que é Necropolítica, do Achille Mbembe, que fala sobre o projeto, né, de extermínio. O que significa isso? Significa o seguinte, vou ler para vocês aqui, né? O texto de Achille que fala sobre necropolítica diz: a soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Tá vendo que é uma exploração da morte muito mais política, muito mais crítica do que nós vimos anteriormente, né? E isso é uma coisa que eu gostaria que vocês ficassem muito antenados, a galerinha do Paz 3 aí. A diferença entre as propostas da primeira e da segunda etapa para a terceira etapa é justamente essa. Na segunda e na primeira, eles exigem uma reflexão, uma questão subjetiva e análise de mundo, óbvio. Mas no Paz 3, além dessa reflexão e dessa subjetividade, você tem aí, gente, um chamado muito grande para esse olhar político e crítico social, tá? Então fiquem muito atentos em relação a todos os problemas sociais, políticos que nós estamos vivendo. Não deixem de lado, eu fico triste quando eu vejo sobre política. Eu também, muito. Dá vontade de só sentar e chorar. Mas você precisa ficar atento a isso, porque é isso que eles querem de você. Eles querem que você conheça o mundo que você está vivendo e que você entre na Universidade Federal disposto a estudar ali de graça, né? Porque a gente está pagando para todo mundo ter acesso a essa educação de qualidade. Você estuda de graça, mas você tem que devolver esse conhecimento para a sociedade. Então não adianta você fazer uma faculdadezinha mais ou menos e achar que só passando num concurso, ficar ali na secretaria, vai ser o fim da sua vida. Não, você precisa pegar todo o conhecimento que você está adquirindo desde já e transformar isso em uma mudança para a sociedade. O objetivo da Universidade Federal é esse, é fazer com que você seja uma pessoa que possa fazer a diferença no mundo. Porque senão, para que o Estado está pagando para você estudar, né? Então, por isso que no Paz 3 ele quer que você seja crítico, ele quer que você observe o que está acontecendo no mundo, você observe quais coisas você deve levar de volta para a sociedade, para a sua comunidade também, tá? E aí, quando ele fala sobre a morte aqui, nessa obra de necropolítica, é justamente pensar por que umas pessoas merecem segurança absoluta no seu bairro, enquanto outras não merecem tanta polícia por ali, né? Por que tem um projeto de segurança pública muito maior para bairros nobres do que para periferias? É isso que você tem que pensar. E lá a gente tem uma obra também que o Sebrae selecionou para vocês, que é a declamação de uma rima do Islã das Minas, que diz: mocinho ou bandido, nenhuma mãe merece a dor de perder um filho. E é lindo, o vídeo tem 1 minuto e 50 segundos só, depois você dá uma olhadinha. É uma rapper contando a história de uma mãe que perde seu filho, que era um menino criminoso, e aí ele foi pego pela polícia e as pessoas falam: tá chorando por quê? Ele merecia isso, né? Ele fez por merecer. Só que aí ela fala sobre a dor da mãe perder um filho, se questionando por quê, onde ela errou para que o filho dela chegasse nesses caminhos, tá bom? E por último, o conto Maria, de Conceição Evaristo, que eu já contei pra vocês também, que se você não chorar, você não tem coração, né? É um conto, um dos mais bonitos da Conceição pra mim, e fala sobre uma mulher que tá dentro de um ônibus e acontece um assalto dentro desse ônibus. Você pode trazer uma história como essa como inspiração para sua narrativa. Seu personagem pode ser o cara que está dentro do ônibus e acontece um assalto lá. Ou seu personagem pode ser o cara que falou: vou morrer mesmo, vou sair roubando todo mundo. E aí ele entra nesse ônibus para roubar uma personagem como a Maria. E aí dá uma olhadinha nessa obra para você ter uma inspiração legal para o que você vai produzir. Tá bom? Só pra gente fechar e eu responder algumas perguntas, porque senão a gente fica com um tempo muito extenso aí. Informações sobre a nossa produção, olha lá. Atente-se ao foco narrativo, por favor, fiquem bem atentos aí à maneira que você vai contar a sua história, tá? Não desvie do seu foco. Se você for um narrador onisciente, seja um narrador onisciente que vai contar todos os detalhes importantes. Se você for o personagem, trate de ser um personagem que traga informações importantes. Não esqueça o seu narrador, não deixe o seu narrador de lado, tá? Outro, detalhe bem o clímax do seu texto. A resolução daquele conflito tem que ser o ponto-chave ali da sua história, para você prender a atenção do cara que está lendo o seu texto.
E por último, a entrega do texto dia 7 de maio, tá? Você tem 2 dias aí para produzir a sua redação, pensando no que a gente discutiu hoje, pensando ali nessas sugestões que eu trouxe para vocês sobre as obras, as anotações que você fez aí, que eu sei que você anotou, né? E na proposta que já tá lá na nossa plataforma, tá bom? Lombardi, tem pergunta aí? Tem 20 perguntas. Muitas. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Quando você escolhe aí. Posso citar o Alto da Compadecida ou não terá muito contexto com o tema? Depende de como você faz isso. Se você falar assim, como se fosse a morte do Chicó, fica ótimo fazer uma referência assim, né? Fica bem legal. Mostra que você tem, né, cultura popular. Isso é bem legal. O que mais? Tô pesquisando muita coisa. Deixa eu olhar do meu aqui. Posso fazer referência a obras ou autores mesmo em textos narrativos? Se você fizer como eu falei, fazendo assim, como aconteceu com o Chicó, como aconteceu com o fulano de tal, fica legal você fazer isso, tá? Você tem essa liberdade sim, você pode fazer esse jogo aí de referência, tá? Ou você pode usar somente como uma inspiração, tá? Como uma inspiração mesmo. Pode usar a música Epitáfio? Epitáfio? Pode fazer. Fica bonito até, né? Podia ter amado mais, não sei o que lá mais, fica legal. Pode fazer comentários externos na narrativa? Comentários externos sendo um narrador intruso, digamos assim? Pode. Aí o que você tem que fazer? Quando você for fazer esses comentários externos, você tem que tomar cuidado com o tipo de narrador que você vai utilizar. Se você for narrador personagem, você tem que colocar como se fosse uma crítica dele àquele sistema, né? Um comentário dele àquilo. Se você for um narrador intruso, um narrador observador, você pode fazer um comentário como narrador mesmo, e deixando bem claro que é o seu posicionamento e não do personagem, tá? Quem é do Pais 3 pode falar sobre romantismo também? Pode, fica ótimo também. Tem como mencionar séries, filmes, livros na narração? Se você fizer de uma maneira sutil, né, não pensando assim na sua narrativa sendo toda inspirada em filmes, séries e novelas, aí tudo bem, aí você pode citar. Como usar o repertório sociocultural na narrativa? Depende do que você quer dizer. Não entendi muito bem a pergunta. Mas, assim, quando você faz essa pergunta de como utilizar um repertório sociocultural, você pode fazer essa crítica dentro da sua produção de uma maneira inspirada nas obras do Paz, por exemplo, né? Você pode trazer, como eu falei, o seu personagem sendo um cara que está assaltando um ônibus. E enquanto você faz isso, você faz um comentário sobre como a estrutura do país faz com que pessoas cheguem a esse caminho sem dar outras oportunidades e tal, ou então sobre como a violência no Brasil tem crescido. Isso é um repertório sociocultural que você pode trazer como um comentário do seu narrador ou como crítica do seu personagem. A fábula é uma narrativa? Sim, a fábula é uma narrativa. Uma das narrativas mais comuns aí, uma das maneiras mais fáceis de passar uma lição de moral, que é a fábula mesmo. Oi, o que mais? Um desfecho criativo e inesperado pode aumentar a minha nota significativamente? Sem dúvida. Um desfecho criativo pode melhorar a sua nota aí infinitamente. Eu gosto sempre de colocar um personagem pra morrer no final. Sou cria de Shonda, Grey's Anatomy, né? Mas você coloca um personagem ali que sei lá, que não era esperado de ser o antagonista. Você pode colocar um cara que era pra ser tipo o melhor amigo do personagem, de repente vira o vilão, né? Na sua história, você pode fingir que o cara se apaixona por uma mulher em uma semana e de repente essa mulher, porque ele se apaixonou, era a própria morte, né? Transfigurada ali. É um final diferente, né? É uma coisa legal. Narrador personagem em primeira pessoa. Uhum. E tem o narrador personagem protagonista e o secundário, né? Você pode ser só observador ou protagonista. Pode citar o Alto da Compadecida. Já falamos disso, pode. A gente vai deixar a live salva. Vamos deixar. Pode fazer uma referência à antiga obra Quem Matou Herzog? Pode, massa! Quem Matou Herzog? Pode sim, né? A história do fotógrafo, do jornalista, né? Que foi encontrado enforcado de uma altura que não era compatível com a altura dele, né?
Pode sim, pode fazer uma referência aí. Pediram pra deixar nos stories as obras citadas. Se você pode fazer isso. Legal, vou fazer isso. Qual gênero de redação você acha bem provável cair esse ano? Depende. Pro Pais 1 e 2 eu tô achando que pode ser... tá muito empatado pra mim. Mas dissertação, narração e carta. Tô apostando nesses 3, tá? Pro Pais 1 e 2. Pro Pais 3, eu acho que dissertação e principalmente carta, tá? E em terceiro lugar, narração. Tem uma pergunta da Nina. Professora, a morte pode ser uma personagem tipo em Harry Potter? Pode, perfeito. Referências maravilhosas. Pode ser uma personagem, sim, né? Você pode colocar, inclusive, seu personagem que recebeu a carta da morte pra dialogar com essa morte o tempo todo. Vamos fingir que ele tá andando com a morte lado a lado ali. Dá pra fazer uma referência bem legal. A gente vai colocar as obras nos stories, tem muita gente pedindo isso. Tá, legal, vamos fazer. Todos os tipos de redação é necessário ter 2 ideias no começo? Ou só discursiva? Não, mais é dissertativa. E depende de como você vai construir também. Tá? Não é uma obrigatoriedade. Às vezes você tem uma dissertação que você tem um ponto de vista e você leva esse ponto de vista do início ao fim com vários argumentos para defender aquilo, tá? É porque tem muita coisa na internet que as pessoas falam assim, pega um plano fixo e leva para sua redação lá que você vai tirar 10 em todas as provas. Não é isso, não fica focado nisso. Você só consegue tirar 10 se você produzir redação, tá? E aí as pessoas falam, você tem que ter sempre 2 pontos de vista. Não é obrigatório. Se você tem um argumento e tem consolidado aquilo ali, dá pra fazer isso até o final. Indo em dissertação de novo, pode ter diálogo com o leitor? Não, dissertação não. Dissertação não dialoga com o leitor, porque aí vai virar um artigo ou vai virar um texto com teor jornalístico. Última, pra gente encerrar. Nossa, então... Pediram muito pra você falar sobre como concluir uma conclusão. Pode usar a música Construção de Chico Buarque. E se pode trocar o narrador durante o decorrer da história. E se o envio dessa Eu acredito que seja gratuito ainda. crônica é narração? Crônica é narração. Você pega um texto atual e você pega um fato e transforma aquele fato numa crítica. Isso é uma crônica, sim. Ou isso é uma narração, sim. E se pode trocar o narrador durante a história? Se você for fazer isso, você tem que mostrar para o seu leitor que você está fazendo isso, tá? Algumas obras, elas fazem essa construção, essa troca de narradores de uma maneira muito rápida, mas assim, não obras que estejam sendo avaliadas para você entrar na universidade. Mas, se você for fazer isso em 30 linhas, você tem que tomar muito cuidado com a maneira que você vai fazer essa troca aí de narradores, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação. Vamos encerrar, que já foi muito tempo, né? E aí, qualquer coisa, vai mandando aí pra gente que a gente vai respondendo vocês à medida que surgirem as novas dúvidas, tá bom? Beijos, muito obrigada. Até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e tchau.